Agora são 6h32, 6h32. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação, os irmãos que estão conectados, sintonizados aqui na Rádio Manaim, através da frequência 100,3 FM, todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Você que está acompanhando a nossa programação também pelo canal 126, pela Parabólica, via Embratel para todo o Brasil, e também os irmãos que estão pela Rede Mundial de Computadores, radiomanaim.com.br. E a você que vai estar acompanhando daqui a pouquinho pelo YouTube também. Isso, pelo YouTube, nossa madrugada e pós-madrugada, a partir de 8, 9 horas da manhã, já estará disponibilizada no YouTube para que você possa assistir novamente. Se você não assistiu, não viu, possa então ver e enviar o link para tantos amigos, né? Parentes, amigos, para quem você quiser, ou que você possa rever novamente. Eu sempre vejo novamente as nossas madrugadas e pós-madrugadas, que tem sido uma bênção na nossa vida, principalmente na minha, graças a Deus por isso. Queridos, hoje é aniversário do pastor João Galvão. Ele está em Fortaleza, Ceará. Ele está à frente da Igreja Cristã Maranata de Presidente Kennedy e em Pentecoste, lá em Fortaleza, Ceará. Parabéns, pastor João Galvão. Deus abençoe. Também é aniversário da irmã Rosilene Bragato Fraga, aqui na Igreja Cristã Maranata, Jardim da Penha 1. Pastor Júlio, né? Pastor Júlio César. Um abraço, Rosilene. Deus te abençoe, viu? Parabéns. Também é aniversário do Adriano Vicente, lá em Recife, Pernambuco. Recebendo aí o abraço da irmã Rita, de todos aí do Ceará, lá de Jupi, Pernambuco também. Deus abençoe. Tá bom, Adriano? Feliz aniversário. Mandar um abraço aqui ao Amarildo Gomes, lá de Gereissati, Maracanaú, no Ceará, acompanhando a nossa programação. Também acompanhando aqui o doutor José Roberto, o cardiologista, me parabenizando aqui de volta à Rádio Manaim. Obrigado, foram boas férias, né? Foram muito boas, né? Passei bastante. Um abraço, pastor o doutor Zé Roberto, o cardiologista. E também um abraço meu grande amigo e irmão Zeno, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo, né? Recebeu uma bênção aí com seu filho, né? Um dia eu conto, né, Zeno? Deus abençoe, tá, querido? Querido, estamos nesse momento abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje, recebendo aqui o pastor Sérgio Gastaldi, pastor Rodrigo Marquesi, pastor Ronieri Novaes e pastor Walter Plácido. O texto trazido em Lucas 12:43 diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 43, diz assim: Bem-aventurado aquele servo, está aí na tela para você que está acompanhando pela TV Manaim, pelo seu aplicativo de celular, né? Ou na sua TV Smart. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? E o pastor Sérgio, na explanação da mensagem, colocou, né? Vigilante, trabalhando e estando vigilante. Ou seja, e o texto fala de estar com a candeia acesa. O texto fala de estar com os lombos cingidos. E eu gostei desse texto porque é o seguinte, quando a parábola, Jesus sempre falava por parábolas, né? E aqui ele conta, nesse capítulo 12, ele fala de algumas parábolas. Ele cita duas parábolas. Ele cita a parábola do servo vigilante, né, a parábola do rico insensato, que está no capítulo 12, verso 13, e fala, a partir do verso 35, sobre a parábola do servo vigilante. Então ele cita duas parábolas. Ele fala sobre a importância da vigilância, que nós devemos estar preparados para o retorno do Senhor, né? E devemos ter os lombos cingidos e as lâmpadas acesas. E também fala sobre, eu vou falar uma palavra forte, mas é para despertar você. Ele fala nessa parábola a partir do verso 35 e também do verso 13, ele fala sobre a tolice, porque é um tolo quem pensa assim. A tolice de um homem depositar toda a sua confiança nas coisas passageiras desse mundo. Porque o texto fala sobre isso, sobre o homem que ele fala assim, olha, eu tenho muitos armazéns, vou derrubar o que eu tenho, vou construir outros maiores e a minha alma pode descansar. E o texto diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. Então ele fala sobre a importância da vigilância em uma parábola, de quando o Senhor voltar, você está vigilante, trabalhando, né? O lombo cingidos, preparados para
para a batalha, preparado para trabalhar, preparado para sair rápido, lembra? Ó, o meu cordeiro, né? E lombo cingido para sair do Egito. Então, esse homem da parábola aqui, ele também fala sobre esse homem que depositou a sua confiança nas coisas terrenas, né? Ou seja, o homem tolo, ele está com seu coração nessa terra, enquanto o servo vigilante está com o coração no céu. Então, fala de dois pontos: o tolo, que coloca seu coração nas coisas dessa terra, dessa vida, e o servo vigilante, que está com o coração no céu. Pastor Sérgio Gastaldi. E o texto, o versículo só diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, se achar fazendo assim. E o interessante, eu lembrei aqui, que quando se você não tivesse naquela época com com a candeia acesa, porque naquela época não é como hoje, que temos luzes, temos energia elétrica, né? Precisava de uma candeia. E se você não tivesse, quando você fosse abrir a porta da sua casa para receber uma pessoa, ou se você fosse na casa do seu senhor, né? E você não tivesse com a candeia, ele não abria a porta. Por quê? Porque você não estava com a candeia acesa, ele não ia ver quem era, estava escuro. Da mesma forma, o servo vigilante também, nós temos que estar com a candeia acesa para receber, para que o nosso Senhor possa nos receber. Que vai identificar a pessoa é a candeia acesa. E fala espiritualmente de você estar cheio do Espírito Santo. Você está preparado para esse momento, você sair. Sair para onde? Estou falando aqui do arrebatamento da igreja, que nós estamos próximos. Hoje, bem mais próximos do que ontem. Desse acontecimento que vai mudar o mundo, que é o arrebatamento da igreja, né? E isso vai acontecer, independente se você crê ou não, se você acredita ou não, a Bíblia fala que vai acontecer, então vai acontecer. Pastor Sérgio Gastaldi, bem-aventurado, feliz o homem que tem os lombos cingidos, tem as lâmpadas acesas e o coração não está nessa terra, mas o coração está no céu. Paz, Senhor, pastor. Paz, Senhor. Paz, Senhor, a todos mais uma vez. Bem-aventurado, né? Feliz o servo, né? Quando vier achar fazendo assim. É uma posição de vigilância, né? O interessante, você falou aí de mais parábolas, até mesmo do que essa aqui, né? Uhum. Que mostra aí a forma que o servo deve estar vigilando, e tolo é se ele não vigiar. Uhum. Interessante que na modernidade de hoje, antigamente era candeia, mas hoje em dia, às vezes as pessoas que moram em condomínio, né, apartamento, se chegar um visitante, o porteiro tem por obrigação de informar. Tem fulano de tal, qual é o seu nome mesmo? Se identifique. Ele só abre se a pessoa se identificar. Normalmente é assim, né? Eles são treinados para identificar a pessoa. Uhum. Uma vez identificado, ele avisa a pessoa, morador, né, se vai receber ou não aquela pessoa. E todos aqueles que estão ali residindo, eles querem que isso aconteça, né, para que não entre um estranho ou estranhos no recinto. Então, veja que precisa ter uma identificação. Isso nos nossos dias, mas na época a identificação era luz. Sim. A pessoa tinha que estar identificada. Você não ia abrir a sua casa para alguém que não está identificado. Uhum, né? É o que você está falando aí. Uhum. Mas eu gostaria de também colocar aqui, além do que foi posto, né, que o servo vigilante, nessa parábola aqui, o Senhor mostra a maneira ou o tempo que ele vai vir. Né? Ele fala aqui da vinda dele. Se vier na segunda vigília, na terceira vigília, então são momentos possíveis dele vir. Então, se ele vier na segunda vigília, só para que os irmãos se situem, eu sei que, né, muitos sabem, mas alguns podem não saber. A vigília para Israel eram 4 vigílias, né? Elas eram distribuídas desde as 18 horas até a aurora, né? Uhum. 3 horas cada uma. Isso. Então, até 9 horas era a primeira vigília. Jesus não fala da primeira vigília, mas ele fala da segunda e da terceira. Se for na segunda e se for na terceira, isso no verso 38. Sim. Os achar assim, então são vigílias possíveis de vir.
A segunda, ela é das 9 À meia-noite. à meia-noite. E a terceira, da meia-noite Às 3 da manhã. às 3 da manhã. Ele não fala da quarta. Pelo menos aqui não. Apesar que tem uma passagem que Jesus vai ter com os discípulos no barco na quarta vigília. Na quarta vigília, exatamente. Né? Mas ele fala dessas duas aqui. Por quê? Porque ali está o período da meia-noite. É mais ou menos por ali. Pode ser antes, pode ser depois, é por ali. É meia-noite. Ele fala também aqui na palavra, deixa eu ver aqui, verso 40, né? A hora que não imagineis. Está falando mais uma vez do momento que ele virá. Ou possível seja, momento. Temos que estar percebidos, Tem temos que estar atentos, percebido. né? Ele fala também aqui, no dia em que não espera e numa hora em que ele não sabe, verso 46. Então fala aqui dos possíveis momentos da vinda dele, mas ele não deixa claro o momento que ele vai vir. E ainda diz, né, que se o servo ele achar que vai tardar, tem a parte que não estou achando aqui com os olhos rapidamente, vai tardar, se ele disser no coração, meu Senhor tarde virá, né, ele não vigiar, ele será castigado com muitos açoites. É verso 48. Verso 48. É isso mesmo. Se souber, né? Então, às vezes, aqui no caso mostra até Jesus como juiz, né? Ele vai vir, ele é nosso advogado, mas também vai vir como juiz. Essa parábola tem uma característica muito interessante, eu creio que dá para perceber, que é o falar do Senhor Jesus. Do que eu estou querendo dizer? Existem 3 parábolas na Bíblia, Kleber, que elas apontam claramente a Trindade. Normalmente a gente identifica a Trindade em versículos, né, em algumas passagens, ou todas as passagens na Bíblia falam isso, porque é uma assinatura de Deus na Bíblia, né? Sim. Mas existe aqui a identificação do falar da Trindade em especial, através de 3 parábolas. Então, o que eu estou dizendo? É que nós vamos ver aqui 3 parábolas que são, é como se fosse Deus falando, a ótica de Deus, é como o posicionamento dele vendo e falando. E ele fala de tempo nessa parábola, e existe a parábola que é o Senhor Jesus falando. E existe a parábola que é o Espírito Santo falando. E a gente consegue distinguir isso. Quer ver? Por exemplo, vamos colocar aqui Deus, o Pai, falando. Eu separei aqui, nós temos aqui, por exemplo, em Mateus, capítulo 22, fala aqui da parábola das bodas. Então aqui nós identificamos falar de Deus para preparar o homem para o momento da vinda dele. Ou o momento que ele espera, né, que estejamos preparados. Ou da escolha, que aqui aponta para a escolha. Então fala assim, o reino dos céus é a parábola das bodas. Identificando aqui o tempo da eternidade, nessa parábola, que vai desde a eternidade, e ela tem um período de tempo também. Ela vai da eternidade, esse período aqui dessa parábola, até a escolha, né, que vai no verso 14. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O que diz essa parábola das bodas? Ela fala aqui que ela é semelhante a um rei, celebrou as bodas do seu filho, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Os servos aqui está fazendo menção dos profetas. E eles foram enviados a chamar os convidados. Observe que eles não foram enviados para convidar, eles foram enviados para chamar os convidados. Ou seja, havia um povo digno para participar dessa festa. De que estamos falando? O povo de Israel. Ele foi chamado e foi eleito para isso. Porém, o que aconteceu? Esses convidados, eles rejeitaram, se excusaram, disseram não. Né? Tudo já estava pronto, era a mensagem dos servos, mas eles não fizeram caso. E diz a palavra que até no verso 6 aqui do 22 de Mateus, se apoderando dos servos, ultrajaram, mataram. É a ótica de Deus, é Deus vendo tudo isso acontecer. E a notícia chegou ao rei, o rei ficou, a palavra usa essa expressão aqui, né? Nessa tradução aqui, encolerizou-se, enviou seus exércitos, destruiu os homicidas, incendiou sua cidade. O que aconteceu com Israel? Deixou de ser nação. Olha só a ótica de Deus. Aí o que Deus faz?
ele pega isso e fala o seguinte: as bodas estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. Por quê? Rejeitaram, né? Sim. Ide a saída dos caminhos, verso 9. Então, o tempo aqui, ele se torna, conforme diz lá em João, capítulo 1, né? Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Então, a bênção se torna para os gentios. E ele manda aqui agora, ele fala o seguinte, olha: ide a sair dos caminhos e convidai para as bodas um povo que não tinha convite. Somos nós, gentios, nós não tínhamos o convite. Israel tinha, era o convidado, mas nós não tínhamos o convite. Agora fala assim: ide convidai para as bodas. Observe aqui que essas bodas aqui, elas se referem a evangelho, né? Só para a gente não confundir muito aqui. Por quê? Porque os servos saem pelos caminhos. Aqui tem até a expressão sair dos caminhos. Eu estou pulando muita coisa aqui que poderia ser dito, mas ajunta todos quando encontraram, tanto os maus como bons. Olha só o que tinha nessas bodas. Está falando de evangelho, de um tempo nosso aqui. Não é na eternidade ainda. Não é as bodas do Cordeiro ainda. Não. Mas é a boda do Filho. Festa nupcial foi cheia de convidados. O que tinha nos convidados nessa festa? Maus e bons. E ainda tinha uma pessoa que não tinha as vestes nupciais. Ele, olhando ali, ele viu que tinha um que não tinha os vestidos. Falou assim: amigo, como entraste aqui não tendo... Então, veja bem, no Evangelho nós temos pessoas que às vezes estão no meio cristão, evangélico, mas que não têm a identificação com a eternidade. Não tem as vestes. Às vezes está por um motivo pessoal, às vezes até, né, para ganhar haveres, dinheiro, né, fazer a vida, aproveitar dos outros, enfim. São muitas as características. Aí o Senhor fala o quê? Amarrai, lançai fora nas trevas. Ou seja, ele não tem revelação, ele vai ficar no escuro, ele não tem como ter o que a igreja tem. Ele não tem como se banquetear da bênção dessa festa, que é as revelações, tudo que Deus tem alimentado a igreja. E ele fala assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E termina aqui. Ou seja, é um período da eternidade, do início até aqui. É a ótica de Deus. É para um povo, rejeitou, outro povo, então 2 momentos. Aí você pega agora a do Senhor Jesus, a ótica do Senhor Jesus. É essa que nós vimos aqui, né? em Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, o Senhor Jesus falando o que ele espera da igreja. Esse período que ele fala aqui é do período dele, de Jesus, até a volta do Senhor Jesus. Veja que é diferente da outra, a ótica de Jesus. E o que ele fala aqui? Ele foca em a igreja estar preparada. Preparada, com os lombos cingidos, ele quer a igreja trabalhando. Sim. Ele quer que a igreja trabalhe. Ele fala de mordomia aqui. Foi a grande ordem dele. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Pregai. Então ele quer a igreja fazendo o que ele quer, o que ele ordenou que fosse feito. Mas não é fazendo de qualquer maneira, é fazendo com óleo na candeia, com a candeia acesa. Ele fala assim, ó: acesas as vossas candeias e lombos cingidos. São as 2 coisas que ele pede. E aí ele desenvolve tudo aqui, falando da volta dele. Ele fala a respeito daqueles que, porventura, achar que está tardando. Não, ele não vai vir agora. A trombeta nem tocou a primeira ainda, entendeu? Tem que abrir o selo, tem aquele monte de coisa. E a pessoa fala, não, então ele não vai vir agora. Né? Tem uma corrente que diz o seguinte, que se não abrir o selo, também não tocou nenhuma trombeta. Entendeu? Então, quer dizer, se não tocou, não precisa nem esperar Jesus agora, que ele não vai voltar. Então ele fala de servos que acham que ele não vai voltar, acham no coração que não vai voltar agora. Mas como nós pensamos e estamos preparados para a volta do Senhor Jesus a qualquer instante, nós não vamos ser pegos nisso aqui. Porque estamos sendo preparados para a volta do Senhor Jesus. Não seremos pegos em surpresa. Não seremos. E aí ele diz o seguinte, né? Ele vai até que ser castigado com muitos açoites, falando dele como juiz. E ele encerra aqui o período da ótica dele. Aí vem a do Espírito Santo. Vou tentar correr aqui um pouquinho. Que é Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Que é a parábola das bodas, das 10 virgens. Né? A parábola das 10 virgens é que a ótica, é o olhar do Espírito Santo falando. O que acontece?
ele já prepara a igreja no momento final, é o momento do breve. Essa parábola não é como as outras, ela fala de momento do breve. O que requer aqui? Lâmpadas acesas e óleo reserva, não é isso? Então será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas, né? As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite, né? Aquilo que nós já sabemos. E aí, esse período aqui é o Espírito Santo falando. O que você tem que ter nesta hora para não ser pego desprevenido? Você tem que ter óleo. Às vezes a gente fala assim, o que é óleo? O que é o óleo? As pessoas falam assim, não, é bênção do Espírito. Sim, mas vamos ser um pouquinho mais objetivos, né? Práticos. O que é o óleo? O óleo é a palavra. Por que a palavra? Porque a palavra você tem que comprar. Você tem que pagar um preço, você tem que ler, você tem que meditar. Tem que meditar de dia e de noite. Israel tinha essa orientação, né? Andando, falando pelo caminho, você ia falando com seus filhos, com quem você estava o tempo, você tem que falar o tempo todo. Porque palavra é uma coisa que você prega aqui hoje, chega amanhã, a pessoa fala, o que pregou? Ah, foi uma bênção, mas o que foi? Esqueceu já. Ah, pode ser uma bênção, mas a pessoa acaba esquecendo alguma coisa, passou. Você lembra o que pregou na quinta-feira? Provavelmente não. Eu também. A gente perde. Então, o óleo, ele acaba logo, é 1h30. O que é? 2 horas? É o tempo que o óleo durava na candeia. Ou seja, mostra a necessidade de você estar buscando sempre. Mas tem que ser a palavra, não é só a letra, é a palavra com a operação do Espírito Santo. Palavra revelada. Então, ela enche e ela vai produzir um efeito que agrada ao Senhor. Quando você faz isso? Sempre. Hoje nós temos, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nos leva a meditarmos na EBD, com a família, com a igreja, ao longo da semana. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu fui na EBD, falou para a gente estudar, mas não ensinou nada. Mas o Espírito Santo é que está ensinando a igreja. E você vê a riqueza, quanto nós temos aprendido. Então, ao longo da semana, você fica meditando na palavra, você estuda com a igreja, você estuda com os irmãos, você liga para um, você conversa, outra pergunta, aquela coisa. É a igreja em volta, o Senhor nos quer assim nessa hora. Agora, deixa eu chamar aqui também o pastor Rodrigo Marques. Amém. Pastor, para os nossos dias, o que é o servo vigilante? O que é estar preparado para esse momento que está prestes a acontecer? Ou seja, o servo vigilante é aquele que está preparado para receber o seu Senhor a qualquer momento do dia ou da noite? Seria isso? Exatamente, porque o servo prudente ele faz boas escolhas todos os dias, porque ele busca ter a sua vida fundamentada, né, naquele que é o firme fundamento. O servo prudente é aquele que está atento àquilo que o seu Senhor está dizendo. E o Senhor, nesta hora, ele tem falado através do Espírito Santo. Então, quando nós conduzimos a nossa vida de forma onde a revelação do Senhor, né, está em primeiro lugar, nós passamos a estar debaixo das mãos de um Deus que nos guarda, que nos orienta e nos conduz para o grande dia do Senhor. O servo prudente, ele busca vencer este tempo. Né? Da mesma maneira como havia um objetivo definido para o povo quando saiu do Egito, de chegar à terra que o Senhor havia preparado. O deserto estava no meio do caminho, né? Entre um ponto e outro, e ali, né, era necessário que a travessia do deserto fosse concluída, né? Mesmo com os seus desafios. Para os dias atuais, temos também os nossos desafios neste tempo, né? E cabe, não é, ao servo não ser insensato, não ter, não é, como a palavra diz a respeito, não é, da edificação da casa sobre a rocha, sobre a areia, não é, edificar a casa sobre a areia, podemos colocar aqui que seria, não é, aquele que tem uma vida espiritual superficial, né? Mas o servo prudente, ele tem a sua vida, né, muito bem firmada, né, sobre os alicerces, né, alicerces que não são vistos, não é, porque compõem a base, né, da nossa vida espiritual, da nossa relação com Deus, né, não são vistos ao olho, né, mas existem, estão ali, né,
E eu lembrei aqui, né, do decorrer, quando o pastor fez citação a respeito, né, dos lombos cingidos, da túnica, né? Aquele que estava, né, alinhado, né, de forma adequada diante do seu Senhor. Eu lembrei de Samuel, que servia ao Senhor ali, né, com também a túnica, né, e o éfode. A palavra diz que ele, ainda sendo mancebo, vestido com éfode de linho, né, ele ministrava perante o Senhor. Né? A sua mãe ele fazia uma túnica. Né? A túnica era a primeira vestimenta, e a segunda, que ia por cima, era o éfode, que era a veste sacerdotal. Né? Então, todos nós, né, recebemos do Senhor um ministério, né? O Senhor nos comissionou, né, a um trabalho diário na casa dele, né? Seja como pastor, seja como diácono, seja como grupo de louvor, como instrumentista, como professoras de crianças, né, senhoras responsáveis. Então, todos nós, né, recebemos do Senhor, né, uma unção para fazermos parte nesta obra. Mas, né, por debaixo da veste, né, do sacerdote ali, havia a túnica, que é o quê? É aquilo que está no interior, né, que é aquilo que está ligado a cada um de nós como uma experiência pessoal na presença do Senhor. Né? É uma vestimenta, né, sem costura, né, que se renova todos os dias. A cada ano Samuel recebia, né, uma túnica nova. Então a salvação do Senhor se renova todos os dias da nossa vida. Né? A nossa salvação, ela não pode ser comprometida na vida do servo prudente, do servo fiel. Né? Até mesmo ali na crucificação do Senhor Jesus, rasgaram as vestes deles, mas não a túnica que ele vestia. Né? Então a salvação do Senhor, ela não pode, ela, de maneira nenhuma, ser comprometida na nossa vida. Né? Então a nossa dedicação, a nossa mordomia, né, em querer a cada dia, né, tão somente cumprir na nossa vida aquilo que é o desejo do nosso Deus, né? Porque o mordomo ele tem essa incumbência, né, de cumprir aquilo que o Senhor tem nos orientado todos os dias. Né? Inclusive a palavra aqui, nesse capítulo 12 de Lucas, né, também há um momento, né, verso 36, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Né? Então o Senhor ele está por vir, o Senhor Jesus em breve ele voltará. Eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Né? Então essa nossa prudência, essa nossa atenção e ter uma vida na revelação, na orientação do Espírito Santo é fundamental nessa hora. Perfeito. Chama aqui o pastor Walter Plácido. Pastor, a candeia, ele cita aqui duas condições, né? O servo, ele fala sobre a candeia, está vigilante e sobre a candeia. A candeia iluminando o rosto, eu poderia colocar aqui, se a igreja identificada e preparada para o arrebatamento? Pai do Senhor. Pai do Senhor, com certeza, né? A candeia fala do preparo, né, para o momento que vivemos, que é um momento de trevas espirituais, né? A gente sempre, quando se fala da candeia, a gente automaticamente é remetido à parábola, né, das 10 virgens, né? Onde 5 estavam com as candeias, né, cheias e com reserva, né? E as outras que não eram prudentes, né, não tinham reserva. Quando o noivo chegou, né, as que tinham reserva tiveram condição de serem identificadas, né? Que é quando o noivo chegou, elas estavam com as candeias acesas. Então fala exatamente de um momento profético que estamos vivendo, em que precisamos estar com a candeia cheia, né? O que faz a candeia acender, né, é a presença do óleo, né, se estiver vazio, ou seja, é a bênção do Espírito Santo, né, em nossas vidas, em nossos corações, para que sejamos prontos para aquele momento. A parábola aqui, né, é a parábola do servo vigilante, né? Ou seja, como o pastor Rodrigo falou, né, foi incumbido, foi delegada uma função para um servo, para um mordomo, para ele cuidar até que o seu senhor voltasse. Cuidar de algo que não era propriedade do mordomo.
mas cuidar daquilo que era propriedade, né, do seu Senhor. E assim também o Senhor, ele comissionou as nossas vidas a cuidarmos, né, não daquilo que é nosso, mas cuidarmos daquilo que é dele, né? Estamos aqui entre pastores, né, e nós somos comissionados, porque as ovelhas, né, elas não são propriedades nossas. E isso só me permite, no verso 48 desse mesmo capítulo, diz assim, e a qualquer que muito foi dado, muito se impedirá, ou será cobrado, né? E ao que muito lhe foi confiado, muito mais se lhe pedirá. Exatamente. É exatamente o que o senhor está falando. Então, assim, a responsabilidade, né? Então, tem um pastor que tem a sua parcela de responsabilidade, tem um instrumentista também que tem a sua, né, parcela. Faz parte do culto, né? Exatamente, né? Então, o zelo que nós precisamos ter com aquilo que o Senhor nos confiou, né, de alguma maneira, está ligado também à nossa vida espiritual, está ligado ao nosso preparo, né? E o texto fala assim, bem-aventurado é aquele que, quando o seu Senhor voltar, o encontrar servindo. Exatamente. Então, o nosso foco hoje é nos manter servindo ao Senhor. Ah, eu era instrumentista, mas não estou mais exercendo, eu era do grupo de louvor. Ah, o Senhor me deu uma bênção, mas, né, igual ontem mesmo eu atendi uma irmã, né, que está voltando para a igreja, né? Ah, eu era instrumentista, sinto tantas saudades, né? Mas o Senhor, o que Ele quer de nós, né, é que nós os sirvamos e permaneçamos servindo a Ele até o dia em que o Senhor voltar. Ah, mas eu servi ano passado, eu servi 30 anos, mas agora eu parei. Não, né? O feliz é aquele que continua servindo. Está preparado para qual seja a vigília que o Senhor voltar, Exatamente. ele está preparado. Exatamente. Então, né, é isso, é nos manter, né? Porque o tempo, ele tem uma característica, muitas vezes, de a pessoa ir perdendo a alegria, perdendo aquele zelo, aquela bênção do primeiro amor, né? Vai ficando de lado, você já não vai se servindo com tanta alegria, com tanta pontualidade mais, vai, né? Mas o que o Senhor tem nos alertado nessa hora é para que o mesmo zelo que nós tínhamos quando o Senhor nos chamou, nos delegou, né? Nós possamos manter até a volta dele. A segunda e terceira vigília, inclusive, é um intervalo de tempo onde é mais difícil, né? Se manter desperto, né? Acordado, porque a carga horária, os horários naquele tempo, né? As pessoas dormiam mais cedo que hoje. Sim, né? mais Então cedo. esse intervalo das 9 e acordavam mais cedo, né? Então esse intervalo das 9 da noite às 3 da manhã é o momento mais difícil de ficar acordado, né? Então, e é neste momento, né, na nossa vida espiritual, que nós temos que estar mais atentos, né? O momento da noite, da noite mais intensa, né? Do sono mais profundo, né? Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então é nesse intervalo, neste momento da noite, né, desse tempo de trevas espirituais que o mundo está vivendo, nós temos que estar mais vigilantes ainda. Amém. Deixa eu chamar o pastor Ronieri. Pastor Ronieri, o pastor Walter Plácio está falando e me fez lembrar da igreja de Laodiceia, que foi a última das igrejas citadas em Apocalipse. A igreja onde o Senhor falou, olha, você não sabe que você, apesar de ter uma indústria manufatura de tecidos, não tem vestes. Apesar de produzir o colírio para os olhos, mas você não enxerga, né? Pobres, às vezes tem muitas riquezas, porque a cidade de Laodiceia foi destruída. E quando cidades ao redor ofereceram ajuda, falaram, não, a gente não precisa de ajuda de ninguém. Nós vamos reconstruir de nós mesmos. E reconstruir. Autossuficiência. Né? Isso, mas você é pobre. E isso nos relata ao homem insensato. Fala de uma insensatez, uma tolice da pessoa que pensa exatamente assim. Ou seja, não preciso de ninguém. Quando nessa hora nós devemos ter as vestes de salvação, nós temos que ter a riqueza do Espírito Santo e nós temos que estarmos vendo com os olhos abertos, atentos, enxergando, não com os olhos, mas com a mente, porque na verdade nós enxergamos com a mente, tudo aquilo que Deus tem falado nesses 2000 anos da igreja, nos preparando para esse encontro quando o noivo virá.
Paz do Senhor, pastor Novaes. Paz do Senhor, Kleber. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Madrugada. Obrigado. É a situação, né, Kleber, hoje do cristianismo, né, que acha que tem tudo, que tem salvação, que tem vestes, que tem colírio, vivendo como essa igreja que você citou, a igreja de Laodiceia. Mas nós, pela misericórdia do Senhor, né, não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma bênção de Deus, né? Nós temos uma doutrina, nós temos uma direção segura, nós temos o Espírito Santo que nos conduz, que nos guia, né, nessa caminhada. Porque o tema nosso aqui nessa manhã fala da vigilância, né? A vigilância que o servo precisa ter. O texto fala: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Por que ele é bem-aventurado? Porque se ele estiver fazendo assim, servindo ao Senhor, em fidelidade, ele vai ser, né, levado, vai ser arrebatado. Porque todo o trabalho da igreja, né, todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho é para alcançar a salvação. Então hoje, né, como a igreja de Laodiceia, há um cristianismo despreparado, que não vigia, que não sabe o momento, né, que está vivendo. Interessante, eu estava olhando um versículo aqui, que fala assim, sabei, é o 39, sabei, porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, hoje nós temos um grupo, né, que não sabe o momento que está vivendo, né, porque a vinda de Jesus, ela vai ser uma surpresa, né? O Senhor compara aqui a vinda de Jesus, é até um pouco, né, estranho, né? Compara como um ladrão, né? Porque o ladrão, o que o ladrão faz quando ele entra na sua casa? Ele leva tudo, né? Traz prejuízo. Ele vem para matar, roubar. Isso. Mas ele leva tudo que você tem de maior valor, né? Seus valores, ele leva. O ladrão, ele vem roubar, né? Então o Senhor usa aqui na palavra essa comparação do Senhor Jesus como ladrão, mas o Senhor Jesus não é um ladrão, né? É como elemento surpresa que o Senhor quer nos ensinar aqui, que Jesus vai vir uma hora em que muitos, principalmente, né, do cristianismo, né, que não estão preparados. Mas o Senhor Jesus, ele não vem, né, como ladrão vem para roubar, o Senhor Jesus não vem roubar, ele vem buscar. Ele vem buscar aquilo que é dele, né, que é a igreja fiel, que é a igreja que ele comprou com seu sangue, que ele comprou, né, com a sua vida, né, ali na cruz do Calvário, que ele adquiriu com sangue derramado. Então, quando o Senhor Jesus ele vier, ele vai levar todos esses valores, a igreja, o Espírito Santo, os dons espirituais, a salvação, a alegria, vai tudo embora com o Senhor. Então há um grupo, né, que não se apercebeu disso, que acha que está tudo bem, né, que vive, né, como se Jesus fosse tardar, né, mas nós estamos vivendo exatamente os últimos momentos da igreja aqui na Terra. A vinda de Jesus vai ser uma surpresa para muitos. Para o mundo... Para a igreja não, né? Isso. Para o mundo vai ser uma surpresa. Né? Mas para a igreja não. Por quê? Porque a igreja está preparada. E aguardando ansiosamente. Aguardando, ansiosa, não é? E mais, clamando, né? Sim. Para que o Senhor Jesus volte logo, porque o anseio da igreja é ir morar com o Senhor na eternidade. Né? Nós queremos que esse dia chegue logo, né? Quem dera que essa madrugada nem terminasse aqui, né? É verdade. O Senhor Jesus voltasse, iríamos para a eternidade. Então, a surpresa, né? A surpresa aqui,
A palavra fala que se o pai de família soubesse a que vigília da noite o ladrão ele fosse chegar, ele ia vigiar, né? Ele ia acordar, ficar pronto, né? De prontidão, vigiando. Então, se nós soubéssemos a que hora o Senhor Jesus viria, seria excelente, né? Nós não sabemos. Então, o que nós temos que fazer? Vigiar. Estar preparados. Preparados, buscando o Senhor, Pronto pra ir embora, né? madrugando, jejuando, né? Lombos cingidos, né? Lombos cingidos, candeia acesa, né? Participando da escola dominical. Oramos aqui, nós vamos ter seminários agora. É uma oportunidade de estar, né? Abastecendo a nossa candeia, né? Com óleo, com e esse ladrão, inclusive, ele, a palavra fala sobre minar a casa, né? Ele não quer minar o nosso ministério, ele quer minar a nossa salvação. Exatamente. Que é a segunda, que é a vestimenta interior, que é a nossa experiência com o Senhor, a nossa individualidade com Deus. Porque o ministério que está na nossa vida, que está na vida do instrumentista, é resultado da salvação que veio primeiro, da experiência que veio primeiro, da redenção, da remissão do Senhor na nossa vida, né? Então, ele quer entrar no interior da casa, né? Ele quer entrar no interior do nosso coração para comprometer as nossas vestes. Aquilo, né? que é mais precioso, né? E aí o Senhor me fez lembrar, eu estava até com a Bíblia aberta aqui, que fala, quando o Senhor fala para a igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, eu tenho uma coisa contra ti, eu sei como é que você trabalha, eu sei que você tem sofrido, as perseguições, mas ele fala, mas você tem que voltar ao primeiro amor. Você tem que retornar ao primeiro amor. E ele fala assim, que vocês não possam ser como os nicolaítas. O que é nicolaítas? Fala exatamente das pessoas que procuravam difundir fake news. Ou seja, mentiras. Coisas contrárias à verdade. Ele fala, olha, para a igreja que estava em Éfeso, volte ao primeiro amor, volte à verdade, que a sua mente não seja contaminada com mentiras. Os irmãos de José, isso, né, pegaram a túnica de José, mancharam com sangue, isso. Mentira, né? Levaram para Jacó, o pai, né, e apresentaram ali, não é, usando a túnica com uma mentira. Né? Então, hoje nós vivemos dias onde a palavra de Deus, né, tem sido posta à prova, né? Muitos têm questionado, muitos têm teorizado, né? Têm filosofado. Né? Então, são muitas palavras, são muitas questões Sofismas que estão sendo postas, né? E nós temos que ter uma vida prudente, uma vida com experiência na presença do Senhor, né? Uma vida, né, na revelação do Espírito Santo todos os dias. O culto, para nós, ele é uma experiência. Ele é uma experiência. Culto, né? O resultado do culto, né? A palavra até fala no momento, né, em que o profeta foi chamado, e ali ele mandou chamar um arpista, né? Um tangedor. Né? Havia uma sequidão na terra, né? Havia um momento de guerra, né? Mas quando o profeta foi chamado pelos reis, né? Quando o arpista foi chamado, né? Quando veja que o culto começou a se estruturar. Né? E qual foi o resultado? A terra se encheu de água. Né? Ou seja, como é bom também, né, ver um culto se estruturando durante o dia, a igreja buscando, a igreja orando, a igreja madrugando, os grupos de assistência clamando ao Senhor pelo culto que vai ser realizado à noite. Né? Esse culto vai se estruturando no momento da sequidão, no momento das batalhas, né? E nós chegamos no ápice do culto e voltamos para casa, né? A terra se encheu de água, né? Como o culto foi uma bênção, né? Como o nosso coração se encheu da alegria do Espírito Santo. Então, é essa bênção. E tem um detalhe interessante que o pastor colocou sobre as vestes aqui de José. Embora os irmãos dele contaram essa mentira para José, mas o pai sabia que o filho estava vivo. O pai sabia. E ele está vivo. O filho está vivo. O nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele está vivo. Ele vive. Ele vive. E ele vai voltar. Por isso, temos que estar vigilantes, preparados, lombo cingido, pronto para ir embora. Né? Se a volta do Senhor for hoje, nós temos que estar pronto para ir embora. Com as vestes cingidas, cajado na mão, que é a direção do Espírito, a nossa lâmpada com óleo de reserva, não é? E preparados, vivendo, trabalhando. Porque eu lembrei aqui também, pastor Walter Plácio, pastor Sérgio Gastaldi, sobre, falando de mordomia, em Caná da Galileia. Quando o Senhor Jesus transformou água em vinho,
que levou para o mordomo ali, né? Para aquelas pessoas provarem, mas quem viu a água ser transformada em vinho é quem estava nos bastidores trabalhando. Foram os trabalhadores. Quem estava lá envolvido com outras coisas, que só depois foi tomar o vinho, que foi entender, poxa, esse vinho é melhor do que o último, é melhor do que o primeiro. Mas quem viu o agir de Deus, o milagre acontecer, é quem estava trabalhando, quem estava servindo. Não é? Isso nos fala de estarmos trabalhando também, envolve aqui no tema de hoje, de estarmos vigilantes. E estar vigilante implica de estar trabalhando nessa obra. E vigilante porque a volta do Senhor Jesus será uma surpresa. O ladrão, ele gosta do fator surpresa. Sim, verdade. Se você estiver esperando, ele não vai. O ladrão é assim, né? Ele gosta do fator surpresa. Então, quando fala ali, o pastor falou sobre Jesus voltar como ladrão, é o fator realmente surpresa. Ele vai vir em momentos surpreendentes. O Senhor Jesus vai vir assim. É a semelhança, não é que ele é ladrão. Não, sim, é igual, por exemplo, quando o Senhor fala aqui, né? A semelhante, os homens que esperam seu Senhor quando vier de volta. Né, que é? Quando houver de voltar das bodas. Isso. Não é que ele vai estar voltando das bodas, pelo contrário, ele vai estar levando para as bodas, né, a igreja. Então, assim, é a semelhança. E, na verdade, o Senhor não vai vir como ladrão roubar. Não, pelo contrário, ele pagou o alto preço por nós somos propriedades dele. É o fator surpresa. Né? Fator surpresa. É o fator surpresa. Né? Agora, a igreja que está preparada, ela não será surpreendida, porque ela está preparada. E você está preparado, você está atento, vigilante, né, para aquele acontecimento. Exato. Por exemplo, quando você vai a uma festa, um casamento, uma festa de aniversário, você não se prepara para ir? Quando você vai ao culto na igreja, tem um culto hoje, às 7 horas, 19h30, você não se prepara para ir para o culto ou você vai de qualquer maneira? Claro que não, você se prepara. Então a igreja ela já está preparada. Amém. Por isso que ela não será surpreendida. Agora, mas o mundo, tem uma igreja que ela vai ficar e vai ser uma surpresa para ela. Ah, porque sim. Eu não diria até aquela igreja infiel, ela é a igreja acomodada. Sim. Porque, na verdade, o Senhor não fala com o infiel. A palavra aqui do servo vigilante é para servo, não é para o mundo. Né? Porque ele está falando aqui, no início, no capítulo 12, verso 1, ele fala assim: ajuntando-se, entretanto, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Aos servos. Ele está falando aqui para gente crente. Por isso que o pastor Sérgio acabou de falar. Há pessoas acomodadas. Mas já passou tanto tempo. Fala daquele cristão, aquele crente. Não, já... Porque você vê, quando o Senhor fala lá em Cantares, né? Que ele bate, né? Ele coloca a mão, né, na fresta da porta. Ele fala para uma igreja que tinha mirra, ou seja, é uma igreja que estava trabalhando. É servos. Sim. Só que essa igreja, por que ela ficou? Ela acomodou. É igual a parábola das 10 virgens. Por que elas não entraram? Porque acomodadamente elas não tinham azeite reserva. Sim, não se prepararam. Entendeu? Então, assim, há uma mensagem hoje para a igreja, para estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. E você se prepara como? Lendo a Bíblia, orando, evangelizando, trabalhando, indo ao culto, trabalhando. É dessa forma. Não há outra forma de você se preparar, de estar com vestes, estar com candeia acesa, estar com óleo na botija reserva, ter a direção do Espírito, se você não meditar na palavra, porque o Senhor Jesus disse, porque é a palavra que testifica dele, é a palavra que vai abrir seus olhos, é a palavra que vai te conduzir. E se você não... mas eu não gosto de ler a Bíblia, Cleber, então você tem que mudar os seus conceitos. E o grande perigo também, se a pessoa, por exemplo, eu já tenho candeia, já tive óleo... Isso. Eu já fui usado há muito tempo. 40 anos, não. Aí acomodou. Eu sou da igreja do pastor Rodrigo Marques. Não, deixa os novos trabalhar, não precisa trabalhar mais, não. Não é verdade? Não, meu pastor Rodrigo Marques, a gente boa, sabe tudo. Não, mas ele vai e você fica. Então, temos que estar preparados. A salvação individual, né? Queridos, são 7 horas e 22 minutos. Eu quero aqui agradecer. Eu tenho que devolver o sinal aqui para a TV Manaim daqui a 8 minutos. Vou pedir ao pastor Rodrigo Marques, por gentileza. Antes, deixa eu me despedir aqui rapidamente dos pastores. Pastor Sérgio, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã e ter estado conosco. Uma alegria. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. E
E para nós é uma alegria realmente estarmos aqui, né? Eu deixar o nosso abraço aí para as igrejas lá da área de Belo Aurora. E a todos os irmãos que sempre participam aqui na Rádio Manaim, né? Acompanhando aqui as mensagens, as orações. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. Paz, Senhor, pastor Walter Plácido também. Obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, ter estado conosco, pastor. Paz, Senhor. Paz do Senhor, muito alegre, mais uma vez poder participar desse período aqui com os irmãos, né, nos alegrando e meditando na palavra de Deus. Deixar também um abraço, né, para as igrejas da área de Porto Santana, essa igreja onde nós estamos reunindo lá, né, Igreja de Flechal 1, Flechal 2 e Nova Canaã. Obrigado, querido. Amém. Pastor Ronieri Novaes, pastor, obrigado também por ter estado conosco aqui. Uma alegria poder revê-lo. Amém. Depois de como diz o pastor Francisco, depois de 90 dias de férias, que não foram 90 dias. Férias demorou demais, hein, Cléber? 3 férias. Rapaz. Mas é a alegria nossa, Cléber, estar aqui. Não só alegria, mas privilégio de estar neste lugar de bênção, né, neste canal, nessa porta que Deus abriu, né, para a obra, né, para a evangelização, para o anúncio do Evangelho. E para nós estar aqui nessa madrugada, é uma alegria muito grande, é um privilégio de receber, né, estamos aqui para receber uma bênção, aprendemos muito aqui com os irmãos e é muito bom estar aqui. Nosso abraço aos irmãos que estão nos ouvindo, às igrejas, a todos que estão sempre conosco na madrugada. Recebam o nosso abraço. Amém. Um abraço ao nosso ungido Samuel Detman. Ele cita aqui a Abigail. Ela é uma mulher prudente, tinha tudo pronto. Ele cita aqui 1 Samuel 25:18, né? Ou seja, quando vinha o juízo, ela tinha os elementos para Davi. E Davi, logo após, a toma como esposa. É importante. A Abigail era uma mulher prudente, estava com tudo preparado. Obrigado, pastor ungido Samuel. E também o nosso diácono Anderson Lacerda, ele fala, olha, Kleber, além da candeia, se aquele que estava fora fosse conhecido do dono da casa, a sua voz era reconhecida. Ou seja, aquele que tem intimidade com o Espírito Santo, a nossa voz sempre será reconhecida pelo Pai. Obrigado pela participação, nosso diácono Anderson Lacerda. E obrigado, pastor Rodrigo Marquese, também, por estar aqui. Obrigado por ter vindo aqui e assim que o senhor se despedir, vou pedir por gentileza que o senhor finalize o nosso pós-madrugada de hoje orando pelos irmãos. A paz do Senhor, pastor. Amém, paz do Senhor. Quero deixar meu abraço aqui à igreja de Solar de Anchieta e às demais igrejas da área também. E também mandar um abraço para o nosso irmão César e a irmã Rose, ali de Campina Grande, no Paraná. Eu fiz uma viagem, né, para visitar minha família. Na primeira quinzena de janeiro, né? Passei ali, dar um abraço a eles, né? Porque foi uma família Maravilha. que me assistiu no início da minha caminhada, né? Então, esses irmãos que, né, fizeram parte da nossa vida estão sempre na nossa lembrança. Glória a Deus. Também mandar um abraço para as igrejas ali de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, igreja do Centro e do Los Angeles, né? Tive a oportunidade de rever os irmãos, abraçá-los, né? Foi um momento de muita satisfação. Então, vamos orar agora, né, o Senhor, colocar os nossos motivos na presença dele. Então vamos orar. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós suplicamos a Ti pela vida do pastor Josias Júnior e sua família. Neste momento do luto, Senhor, a Tua mão, Senhor, estabeleça uma experiência nova e dá uma bênção ao Teu servo, para que em meio aos familiares e amigos ele seja uma coluna para o anunciar a Tua palavra de salvação. Nós oramos, Senhor, também pelo nosso irmão Daniel, que está aniversariando neste dia, obreiro, também pela nossa irmã Vera e o Vicente, aniversário de casamento ali no Rio de Janeiro, e que em todo este dia, Senhor, a Tua mão seja sobre o Teu povo, para sustentar e acrescentar as experiências e as soluções necessárias a cada um. Nós oramos, Te glorificando, em nome do Senhor Jesus.